Olá, eu sou o André, estou acompanhado aqui pelo meu companheiro Marcos. Nós vamos falar agora sobre o desafio 3 do Trilhas Inova. Bom, então vamos começar com demonstrando um pouco do código, né, e depois a gente apresenta o projeto em si. Bem, esse arquivo é o form.gs, é responsável por configurar toda a configuração do formulário, todas as ações elas são definidas nesse arquivo. Né? Se você ir um pouco para baixo, né, a gente vai visualizar a parte, por exemplo, do autocomplete que a gente adicionou no utilizando o API via CEP, né? Durante quando você apresenta um CEP, ele acessa essa API utilizando o FET e a gente pega esses resultados e preenche automaticamente os campos do endereço no formulário. Logo abaixo, a gente também vai encontrar a parte do submit, né, que a gente vai, quando você finaliza de preencher todos os campos, a gente faz uma requisição para o back-end que a gente desenvolveu e vai ser discutido mais à frente. E aqui a gente faz a verificação dos campos, né, utilizando o método check validity. A gente pega as informações utilizando o form data, né, e a gente adiciona alguns campos extras, porque eles não são atribuídos automaticamente, né, que são os inputs que são disabled, né, que eles são bloqueados, né? E por fim a gente faz a requisição para o back para ele registrar o usuário. A gente verifica a resposta do back-end utilizando o data, verificando se foi bem sucedida ou não. Se foi bem sucedida, a gente vai apresentar a mensagem, dar um clear nos campos e seguir para o modal, né, para mostrar que a mensagem de sucesso. Mais abaixo a gente vai mostrar uma dos objetivos propostos pelo desafio, que é o armazenamento temporário. Mais um pouco para baixo. Aí, um pouquinho mais. Isso. Aqui o armazenamento temporário, que é basicamente quando o usuário ele serve basicamente para quando o usuário ele preenche parcialmente o formulário, ele saia do site e quando ele voltar os campos estejam pré-preenchidos, né? Então a gente utiliza basicamente o local storage na linha 129 para armazenar esses campos num arquivo interno na máquina local do usuário, né? Então a gente guarda todos os campos, todos os valores necessários para o preenchimento do formulário, né? Então toda vez que o usuário ele alterar o código de alguma forma, a gente vai salvar o estado do formulário e vai guardar ele no local storage, né? Agora a gente vai falar também um pouco sobre o modal, né? O modal que é uma parte extremamente importante, né? Que foi pedida durante esse desafio. Bom, basicamente o modal ele precisa de uma estrutura HTML, certo? Já definida no arquivo, e a gente precisa, né, adicionar algumas funcionalidades nele, por exemplo, adicionar uma mensagem, esconder e mostrar o modal, né, e também algumas outras coisas, como alterar a imagem que aparece no modal. Aqui a gente tem algumas funções definidas para o modal, por exemplo, o show, o hide, que são basicamente para esconder e mostrar o modal, o set image, que é para adicionar qualquer imagem que você queira, pode ser tanto uma imagem normal quanto um GIF, set text, que é a mensagem, que pode ser várias mensagens, como a gente pode ver no forms.js, e é claro, para quando o usuário ele clicar no botão do modal, ele ser redirecionado para outra página, né, se esse redirecionamento foi estabelecido anteriormente, certo? Então agora André vai falar um pouco mais sobre as partes do código que ele desenvolveu.
começar aqui primeiramente pelo login, né? Onde aqui mais em cima é pegar as partes dos elementos do DOM para podermos fazer o login, que é o form, o nome e a senha. O, o nosso código, ele escuta o envio do formulário e envia as validações via back-end. Lembrando que o usuário ele pode fazer aqui o login com username e com e-mail. Foi uma coisa que a gente desenvolveu também, um acrescento no nosso código, que não foi pedido. Ele faz a requisição e devolve a mensagem de erro ou a mensagem de login de sucesso. Indo agora para o Server.js, onde está todo o nosso back-end. Primeiramente, a gente trabalhou com essas bibliotecas, o Express para cuidar do back-end. Vou citar aqui as mais importantes, que foi a Bcrypt para encriptação de senha, a MySQL2 para fazer a conexão com o nosso banco de dados, que está em MariaDB, e o Multer, que foi para tratar os uploads de arquivos. Aqui, como eu falei do Multer, ele cria, se não tiver criado uma pasta para os arquivos, ele cria a pasta uploads, onde nós vamos levar os arquivos, e no banco vai estar guardado somente a path desse arquivo. Aqui nós configuramos a conexão com o nosso banco de dados. Nós temos o nosso arquivo env, onde nós setamos as configurações do banco. Aqui nós fazemos a conexão. Aqui, essa parte é um pouco importante, porque aqui é um trabalho futuro do nosso código. Porque nós podemos trabalhar com diferentes tipos de papéis. Nós criamos dois, que foi participante e o admin. Essas funções aqui, que são funções para verificar se o e-mail já existe, se o username já existe e se o CPF já existe. Eles têm que ser únicos no caso. Se existir, vai devolver a mensagem de erro. Aqui a rota para o login, que já foi mostrado. Aqui para registrar os documentos. Ele registra os documentos somente a path no banco de dados. Aí verifica se os documentos já foram enviados, verifica se o CPF já existe. Insere o endereço direto no banco. Aqui é a linha de código para criptografar a senha. Aqui é o case para as trilhas, para a trilha selecionada. Aqui ele insere o usuário no banco de dados. E aqui vai começando nossas rotas. A rota para a página inicial, a rota para o formulário. E aqui é o inicializador do servidor. Bom, aqui nós temos o nosso código do nosso Dark Mode, nós adicionamos. Tem um botão em cima aqui no nosso form para selecionar tema escuro ou tema claro. Nós também temos aqui a nossa responsividade, onde o nosso formulário está totalmente responsivo. Como vocês podem ver, todos os campos totalmente responsivo. E nós temos também aqui o nosso banco de dados. Aqui é o nosso diagrama com as tabelas user, endereço, role